Olá, querido, querida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza está chegando-se a você mais uma vez nessa data, com a continuação da nossa estimulação ao recebimento da bênção do Senhor e do milagre dele que nós necessitamos, é o que nós chamamos de cutucar. Chegamos com a cutucação, amém? Que é a nossa leitura da palavra de Deus. Temos buscado nos achegar a você e mostrar as delícias que há na Bíblia Sagrada, um dos livros mais vendidos no mundo, um dos livros mais lidos no mundo, um livro que distingue-se de todos os demais, porque ele nos projeta para os assuntos celestiais, para os assuntos eternos. Amém? Nós todos precisamos nos projetar para isso. As coisas estão se encaminhando para nos achegarmos diante dessa realidade. Nós precisamos pensar no céu, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar no Espírito Santo, pensar na vida eterna. Amém? Bom dia para você, bom dia para toda a sua família, que você tenha um domingo excelente, que você vá à casa do Senhor, dar a Deus a honra da sua visita, da sua presença naquele lugar celestial. Eu já contei aqui que uma certa vez eu tive um sonho, e no meu sonho eu entrava em um ambiente de louvor, muito louvor, era algo assim sobrenatural, eu nunca havia estado em um lugar daquela forma. E ali estando, um homem olhava detidamente para mim, e eu nunca tinha visto um homem tão bonito. Olhava fixamente, e eu achando que ele pudesse estar olhando para outra pessoa, mas era para mim. E então eu acordei, e depois eu vim a receber de Deus a revelação de que eu estive no céu. O homem que olhava para mim era Jesus, porque ele está olhando por nós. Amém? A palavra de Deus mostra o Senhor Jesus na sinagoga, no templo, com os discípulos dele. E chegou o momento do ofertório. E naquele momento do ofertório, uma senhora viúva, certamente viúva, entrou na fila para chegar-se ao gasofilácio e entregar as suas ofertas e os seus dízimos. E haviam à frente dela vários judeus ricos, também com essa mesma intenção. Eles colocaram suas ofertas e ela colocou a dela. E o Senhor Jesus chamou os discípulos e falou: estão vendo aquela senhora pobre? Ela acabou de colocar no gasofilácio tudo quanto ela tinha. E tudo quanto ela tinha, por menos que fosse, era muito mais do que o muito que foi colocado antes dela. Sabe, querido, o Senhor Jesus está na casa de Deus. Se você está procurando por Ele, vá para a igreja, você vai encontrá-lo. Ah, Sônia, eu ouço falar tantas coisas. Não dê ouvidos às coisas que você ouve, porque a salvação é individual. O nosso relacionamento com Deus é individual. Nós não podemos deixar que nada interfira no nosso relacionamento com Ele. Amém? E o Senhor Jesus, lá na casa do Senhor, na casa dele, que é a igreja, está olhando a todas as pessoas, as intenções dos corações, os nossos padrões de comportamento. Vá à casa do Senhor. Você quer ser visto, quer ser vista pelo Senhor? Vá à casa do Senhor. Não continue resistindo. Amém? Quanto mais nós resistimos, menos nós temos de Deus. Mas se nós formos flexíveis para com o Senhor, para com aquilo que Ele nos fala, que Ele nos diz para fazer, nós obteremos a bênção dEle. E é ela que nós precisamos, não é mesmo? Por isso estamos nesse projeto de incentivo, de estímulo à leitura da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, para que aprendamos cada vez mais dEle e o conheçamos. Para conhecer a Deus,
temos que ser como Jesus. Jesus se batizou nas águas, ele não precisava, mas ele falou com João Batista, é necessário que seja assim. Ele não era pecador, o batismo era o batismo do arrependimento, ele não tinha do que se arrepender. Que tem que se arrepender quem tem pecado. Todos nós, seres humanos, temos que nos arrepender. E é com arrependimento, com quebrantamento nos nossos corações, que nós alcançamos o coração do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, então, vamos passar para o estudo da Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, que temos falado cada dia uma porção, hoje mais uma. Espero que você seja muito abençoado, muito abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? O apóstolo Paulo fala assim para os crentes em Cristo Jesus que estavam na cidade de Colossos. Você reparou que quando eu vou falar o nome da carta, eu digo isso aos crentes em Jesus Cristo? Então, você precisa ser crente em Jesus Cristo, amém? Nada poderá impedir a tua aproximação dele se você crer nele. E nada poderá impedir você de receber a bênção que ele tem para você, por causa do seu quebrantamento para chegar-se a ele, não permitindo pedras de tropeço no teu caminho. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, amado? Amada, em nome de Jesus. Esta é toda a leitura do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo, em Colossos. Nós lemos para que ela se fixe no nosso coração. O rei Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E este é o propósito de cada mensagem que gravamos, independentemente de projeto, que as pessoas guardem a palavra do Senhor. Foi através da palavra do Senhor que eu então me transformei na Sônia que eu hoje sou, porque é muito melhor. É muito melhor ter o Senhor, é muito melhor ser do Senhor. Eu costumo dizer assim: eu sei de onde eu vim, né? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Então eu sou grata a Ele por conhecer a sua palavra. Palavra esta que nos limpa, palavra esta que nos constrói como seres humanos provenientes de Deus. Todos os seres humanos são provenientes de Deus. Deus criou todas as coisas e os seres humanos são a coroa da criação de Deus. A parte da criação de Deus que Deus mais amou são os seres humanos. Porém, com o pecado de Adão, os seres humanos foram afastados da presença do Senhor, porque na palavra está escrito isso, né? O pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o pecado de Adão fez separação entre Deus e a raça humana. Mas Jesus Cristo, vindo à terra, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, é a ligação, é o religare entre o ser humano e Deus. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Não há pecado que o Senhor Jesus não possa repreender, expurgar, como um câncer arrancar das nossas vidas. Amém? Só é necessário que estejamos dispostos a permitir que Ele faça isso. Glórias a Deus! A vinda do Senhor Jesus à terra não dependeu dos seres humanos e nem de Satanás. Satanás tentou impedir, tentou matar Jesus. O tempo todo ele usou pessoas para colocar fim à vida de Jesus, para que ele não chegasse à cruz. E assim, chegando à cruz, ele prestasse um culto a Deus no nosso lugar. E ele, ressuscitando ao terceiro dia, ele nos desse a vitória contra a morte, que é a morte eterna. Portanto, nós precisamos de Cristo. Amém? Nós precisamos da palavra de Deus que nos mostra Cristo Jesus. Por isso eu digo que a carta aos Colossenses era a que eu mais esperava, porque ela fala com muita profundidade sobre o ministério de Jesus, sobre quem é Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? E nós queremos aqui, nesse dia, trazer como porção exatamente isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 3, ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele está dizendo que Cristo detém ocultos em si toda a sabedoria e todo o conhecimento. É muito bom, querido, querida, nós termos conhecimento, sermos pessoas inteligentes, pessoas com títulos. Mas esse mesmo apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, ele disse que o saber incha, faz a pessoa ficar grande, né? Se sentir muita coisa, aquele monte de diplomas na parede, os anéis, né? Das suas formaturas,
Nada contra isso. A gente só não pode achar que isso aí deve ser considerado Deus para as nossas vidas. Assim como não devemos considerar Deus para as nossas vidas, a nossa beleza, a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa condição econômica, financeira. Amém? Nosso Deus tem que ser Jesus. Ele é Deus. Ah, Sônia, ele é o Filho de Deus. Sim, ele veio à Terra, né? Ele deixou a glória dele de Deus lá no céu. O que significa Jesus ter deixado a glória dele lá no céu? A glória dele de Deus. Ele deixou a parte dele de Deus. Ele era Deus e Deus entregou a ele a missão de vir à Terra para salvar a humanidade, para que a humanidade não fosse para o inferno. Amém? Quando nós pregamos sobre o arrebatamento, quando nós oferecemos às pessoas a oportunidade delas aceitarem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, delas entregarem suas vidas ao Senhor, depositarem tudo quanto elas têm aos pés da cruz, nós estamos dizendo que isso tudo significa reconhecer que Jesus veio, ele era Deus, ele veio à Terra, ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou a glória dele de Deus, porque ele podia estalar os dedos e tudo acontecer, mas ele deixou a glória dele de Deus, todo-poderoso, para estar aqui na Terra como ser humano, limitado, igual a nós. A única diferença entre nós e Jesus na sua condição de 100% homem aqui na Terra é que ele não pecou e nós pecamos. Amém? Em nome de Jesus, precisamos entender isso, que por ser Deus, é em Jesus que nós encontramos toda a sabedoria e todo o conhecimento. Sabe quando precisamos de salvação? É Jesus que tem para nos dar. Sabe quando precisamos de livramento? É Jesus que pode nos dar. Sabe quando precisamos de carinho, de proteção, de segurança, de conforto, de consolo? É Jesus que pode dar. Sabe quando precisamos de uma palavra de incentivo, de encorajamento? É Jesus que pode nos dar. Quando o Senhor Jesus estava diante dos judeus que queriam apedrejar uma mulher pega em flagrante adultério, várias coisas aconteceram ali que eu acho muito dignas de serem faladas. Uma delas é que ele não olhava para aquela mulher. Ele imaginava a dor e o sofrimento que ela estava ali sendo exposta, toda a vergonha que ela estava sendo exposta. E então, ele não olhava para ela, para que ela não sofresse mais ainda, além do que ela estava sofrendo. Né? Jesus não nos expõe. Isso a gente precisa guardar, né? Na Bíblia tem uma palavra que diz, no livro de Provérbios, que a glória do homem é revelar e a de Deus é encobrir. Deus não nos expõe. Quem expõe é Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso nós falamos sobre a fofoca como pecado, porque quando nós fofocamos, nós expomos os problemas, os defeitos, as falhas, os pecados das pessoas. E Deus não lida assim com os pecadores. Jesus continuou com a cabeça baixa, não só para não ver ali a vergonha daquela mulher, mas também para não ver a vergonha daqueles homens que estavam sentindo-se maiores do que ela. E ele foi então na ferida. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles não puderam jogar uma pedra sequer, porque eles não estavam na condição privilegiada de não ter pecado. Por isso precisamos ter cuidado com o julgamento. O Senhor Jesus é aquele ao qual nós podemos e devemos nos dirigir e ao qual devemos dirigir, encaminhar as pessoas e nunca jamais tirá-las do caminho dele. Né? Nós lemos na Bíblia Sagrada que 4 amigos pegaram um amigo
que estava travado sobre uma cama. E o colocaram numa cama e o transportaram até o lugar onde Jesus estava pregando. Só que a casa estava lotada. Não havia jeito de passar com aquele homem pelas portas. Eles então subiram no telhado, arrancaram as telhas, amarraram as cordas naquela cama aonde o homem estava deitado. Amarraram o homem naquela cama para que ele não caísse durante a descida. E então desceram a cama até onde Jesus estava. E então aquele homem foi liberto e ele foi perdoado do seu pecado. Então nós precisamos levar pessoas a Cristo, não servir de pedra de tropeço para ninguém. E o Senhor Jesus tem prazer que cumpramos todos os pontos da lei. Ele desceu as águas do batismo no Rio Jordão. Ele não se esquivou de dar aquele exemplo. E se Jesus deu exemplo de ir à casa de Deus, todos os sábados ele ia à sinagoga e fazia a leitura da palavra de Deus. Ele não deixava de estar na casa do Pai, porque a igreja é a casa do Pai. Então nós temos que ir e temos que levar outras pessoas e sair retirando as pedras do caminho delas, para que elas consigam se chegar até o Senhor. Amém? Cristo faz isso. Cristo não expõe ninguém. Ele fala, eu gosto muito, está no Evangelho segundo Lucas, que ele não apaga a torcida que fumega. Aquela fé pequenininha, Jesus não destrói. A mulher hemorrágica, fraca, não tinha condição alguma de achegar-se naturalmente diante do Senhor Jesus, porque em razão do fluxo de sangue, ela era proibida de estar entre as pessoas. Ocultamente, ela se achegou por trás do Senhor e tocou nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não se furtou a curá-la, a liberar a cura para ela. Há pessoas que têm mais dificuldades para se achegar a Cristo. E nós não podemos interromper o caminho para o Senhor, porque Ele é aqui a fonte de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Precisamos levar pessoas para Cristo, querido, querida. Precisamos ser cooperadores do Espírito Santo. Amém? Precisamos ser edifícios de Deus que Ele constrói. Nós precisamos todos os dias estar aptos a sermos levantados por Deus como uma edificação, um prédio onde muitas pessoas possam habitar. Amém? Precisamos ser cooperadores de Deus, o nosso Pai, cooperadores do reino do Filho do seu amor, apresentando Ele, Jesus, às pessoas, falando em tempo e em fora de tempo, que Jesus Cristo é Senhor, que Ele veio à Terra como 100% homem, para em tudo Ele nos dar exemplo, para que o sigamos e, seguindo a Jesus, sejamos prósperos diante de Deus, que de nada adianta termos conhecimento ou o que quer que seja, mas sermos como árvores secas, árvores que não dão frutos. Amém? Ou aparentarmos dar frutos, mas os nossos frutos serem podres. Precisamos ter cuidado com aquilo que mostramos a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que você hoje fique com esta palavra, que Jesus Cristo é a fonte de todos os tesouros da sabedoria. Todos. Não existe um tesouro sequer de sabedoria ou da sabedoria que não seja Jesus, o dono, o detentor. E do conhecimento. Podemos ter não sei quantas faculdades
Eu já conheci pessoas com 3 formações, mas não sabiam apertar um clips, né? Colocar um clips num pedaço de papel. E eu tive a oportunidade de conviver com uma dessas pessoas e ver Jesus atuar. Não foi nem através de mim, mas atuar através de uma outra pessoa, usando de misericórdia, ensinando o caminho para aquela pessoa. Porque nem sempre o excesso de conhecimento ou o próprio conhecimento nos faz hábeis para viver nesta vida. É uma vida difícil, dura, cheia de problemas, a criminalidade aumentando, o mal aumentando, como Jesus falou em Mateus 24, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O que Jesus fala é verdade. Creia. Amém? Vá à casa do Senhor. Pare de resistir. A casa do Senhor é a casa do Senhor. Não é a casa nem de fulano nem de Beltrano. É a casa do Senhor. Ele merece a honra de ver você lá. De ver você ser dizimista, sim. Porque com o seu dízimo, você está dizendo a Deus que Ele pode ser fiel a você, repreendendo o devorador, o gafanhoto migrador, o cortador e o destruidor, que são os demônios mesmo. Essa linguagem foi usada no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, referindo-se ao povo hebreu, aos agricultores. Mas essa mensagem não caiu por terra, não. No Novo Testamento você vê Jesus falando com os judeus e dizendo a eles: vocês dão o dízimo do endro, do hortelã, e negligenciais o principal da lei de Deus. E o Senhor diz para eles: façais isso e também aquilo. Se o dízimo não fosse algo bíblico, Jesus teria dito ali, e estaria na Bíblia, para que nós não entregássemos o nosso dízimo. Os 90% que ficam conosco, portanto, quando somos dizimistas, são não apenas abençoados, mas eles são multiplicados. Nós pensamos que ser prósperos é ter muito dinheiro, muitos carros, muitas casas, muito isso, muito aquilo. Mas ser próspero é não ter necessidade de nada. Amém? Vá à casa do Senhor, seja ofertante, seja dizimista. Não deixe o seu coração se fechar para as coisas de Deus, para o Senhor. Essa é a minha palavra nesta data para você. Eu espero te encontrar no céu, meu querido e minha querida. Eu espero te encontrar no céu. Porque quando for o dia do arrebatamento, quando ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e eles serão tomados, serão arrebatados daqui. E aí, em seguida, serão chamados os nomes dos que estiverem vivos. Se eu estiver viva, vai ser assim. Se você se entregar a Jesus Cristo, declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele é Deus na sua vida, você será arrebatado, será arrebatada e estará, portanto, salvo, salva da grande tribulação e das terríveis obras que o anticristo estará realizando com todo o poder de Satanás, para que, enfim, cumpra-se a palavra de Deus no que ela diz, que virá um novo céu e uma nova terra. Porque essa terra que nós estamos vendo, ela deixará de existir. Amém? Receba esta palavra como uma palavra divina do céu para você, porque é do céu que procedem todas as boas dádivas e todo o dom perfeito. É Deus que manda falar para você. Todo quanto de bom você possa imaginar procede de Deus. Mas em Cristo nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Precisamos estar em Cristo e com Cristo